Brillante, Hart. Zlatan! Gol! O futebol precisa ser divertido, senão, não vale a pena jogar. Zlatan Ibrahimovic. Genioso, forte, polêmico, ambicioso e acima de tudo um craque. Este é Zlatan Ibrahimovic. Nascido na cidade de Malmö, na Suécia, em 3 de outubro no ano de 1981. Filho de Efik Ibrahimovic e sua mãe Jurka Gravik. Os pais do garoto eram imigrantes. Seu pai era da Bósnia, já a sua mãe era da antiga Iugoslávia. Na infância era um garoto rebelde e desde cedo já demonstrava interesse por futebol. Após o divórcio de seus pais, ficou morando com Efik, mas passava boa parte do dia em um campo na praça próxima à casa de sua mãe, Jurka. Aos 6 anos de idade ganhou seu primeiro par de chuteiras e depois disso ficou obcecado por futebol. Seu amor por futebol era tanto que aos 10 anos o seu pai o matriculou em um time de futebol do seu bairro. Seu talento chamava muito a atenção de todos. Até que em um treino foi observado pelo olheiro do Malmö, um dos principais times do país, e foi convidado para fazer parte do clube. Aos 13 anos chegou ao principal clube de sua cidade. Como tinha um gênio muito forte, não era fácil lidar com o menino, e Ibrahimovic chegou a sair do Malmö e foi jogar no Balca e trabalhar no porto da cidade para auxiliar nas finanças da família. Aos 15 anos ele quase desistiu da carreira de jogador para trabalhar no porto. Porém seu técnico do Malmö na época reapareceu e o convenceu de desistir da ideia de parar de jogar, dizendo que ele era um jogador que poderia ser um dos melhores da história da Suécia. E então ele voltou ao Malmö com a promessa de voltar aos estudos e ter foco total no futebol. E a tentativa deu certo, ao menos na parte do futebol. Ibrahimovic despertava muito interesse no futebol internacional mesmo sem sequer ter subido para o profissional, e o Malmö não o negociava de forma alguma, já que Zlatan cabulava a escola focando apenas no futebol. Os diretores do clube tiveram que ter muito jogo de cintura para conseguir lidar com o temperamento do garoto. Como era totalmente focado no futebol, Zlatan estudava os jogadores, principalmente Ronaldo Fenômeno, de quem se diz fã número 1. Além dele, sempre foi muito fã de Marco van Basten, com quem passou a ser comparado. Em sua biografia, Ibrahimovic disse: "Eu coloquei várias fotos do Ronaldo no meu quarto. Ele era o cara. Eu queria ser como ele, o cara que fazia a diferença. Ronaldo era o meu herói e eu estudei os movimentos dele, queria fazer igual e pensava que conseguindo fazer isso eu seria um jogador incrível." Com 18 anos chega à equipe principal e firma-se rapidamente, sendo o grande protagonista da volta ao clube para a primeira divisão, na temporada de 1999 a 2000. Arsène Wenger viu nele um jovem promissor e pediu sua contratação aos diretores do clube que treinava, o Arsenal. Zlatan chegou a posar com a camisa do Arsenal, mas eles queriam que ele fizesse um período de teste no qual ele treinaria com a equipe dos Gunners, para que fosse feita a sua avaliação. A resposta do jogador ao convite foi: "Zlatan não faz testes." Com a recusa do jogador ao período de testes, quem acabou o contratando foi o Ajax Clube, que revelou um de seus ídolos, Marco van Basten. Chegou ao Ajax com a camisa 9, com status de titular. Porém seu começo na Holanda foi meio difícil, não conseguia demonstrar em campo seu desempenho nos treinos. Aliado ao seu temperamento explosivo, fizeram com que Zlatan começasse a ter seu talento contestado. Foi para a reserva do Ajax em um jogo contra o Groningen, acabou sendo expulso por dar uma cotovelada em um jogador adversário e foi suspenso por 5 jogos pelo clube. Sua primeira temporada no Ajax foi um fiasco, então a imprensa da Suécia começou a chamá-lo de o jogador mais supervalorizado do mundo. E desde então sua relação com a imprensa do país é péssima. Mesmo com a fase ruim, começaram a surgir as suas primeiras chances com a seleção sueca, mesmo sendo reserva. Foi convocado para a Copa do Mundo de 2002 e jogou apenas um jogo no Mundial. Pelo Ajax começou a demonstrar o seu verdadeiro talento, parou de ser tão individualista e assim o seu futebol começou a desencantar, marcando vários gols incríveis, conquistando títulos e prêmios individuais. Teve uma ótima atuação na Eurocopa de 2004 e assim foi contratado pela Juventus a pedido do técnico Fábio Capello, que um ano antes havia tentado a sua contratação quando dirigia a Roma. E assim foi vendido por 19 milhões de euros. Chegou a Vecchia Signora para ser o reserva imediato de Del Piero e de Trezeguet.
Mas como o centroavante francês se machucou, Ibra aproveitou a oportunidade e foi artilheiro do campeonato no título da Juve e também eleito o melhor jogador do campeonato. No final da temporada, a Juventus recusou uma oferta de 40 milhões de euros do Real Madrid para a venda de seu passe. Na temporada seguinte teve problemas com o técnico e por isso ficou na reserva. E do banco viu a Juventus perder 2 títulos que conquistou pelo escândalo do Calciopoli e ainda foi rebaixada. Com a má relação com o técnico, Zlatan pediu para ser transferido e quase foi negociado com o Milan, mas a Internazionale atravessou a negociação e acabou contratando Ibrahimovic por 25 milhões de euros. Sua transferência causou revolta da torcida por ter sido transferido para o time que herdou os 2 títulos caçados da Juventus. Na Internazionale teve uma primeira temporada difícil por estar se adaptando ao time. Mas ao lado de Adriano Imperador formou uma dupla de ataque infernal e liderou os títulos seguintes. Em julho de 2009, Ibrahimovic acertou então a sua ida ao Barcelona, o time recém-campeão da Liga dos Campeões da UEFA. Em uma troca por 2 jogadores blaugranas, Samuel Eto'o e Aleksandar Leb, Zlatan foi transferido pelo valor de 68 milhões de euros. Fez uma boa temporada marcando 25 gols, mas apesar disso teve vários problemas com o técnico Pep Guardiola. Por causa desses problemas, o Barcelona resolveu emprestar Ibra ao Milan com valor de passe fixado em 24 milhões de euros. Em seu retorno a Milão fez grande temporada e liderou o Milan à conquista do Scudetto. Então o Milan comprou o jogador em definitivo. Em sua segunda temporada pelo time marcou 35 gols em 44 partidas, foi o artilheiro do campeonato italiano, mas acabou com o vice-campeonato. No dia 17 de julho de 2012, após uma semana de muitas especulações, foi anunciado pelo diretor Leonardo como novo jogador do Paris Saint-Germain. Após fechar a negociação com o clube italiano, que girou em torno de 20 milhões de euros, o PSG acertou o contrato com Ibrahimovic, contratado para fazer parte de um projeto muito ambicioso. No PSG foi o principal jogador do clube no período que lá esteve, se tornando o maior artilheiro da história do clube. Ainda na sua primeira temporada, irritado com as cobranças da torcida e do clube mesmo após marcar 18 gols em 16 partidas, disse: "Não entendo a torcida do PSG ser tão exigente, antes de eu chegar eles não ganhavam nada." Mesmo com a relação um pouco conturbada, ele começou a conquistar títulos com o clube francês. Mas não conseguia levar o seu país de volta à Copa do Mundo, ficando de fora em 2010 e novamente em 2014, após a eliminação da Suécia na repescagem para a Copa, perdendo a vaga para Portugal. Ibra disse: "Uma Copa do Mundo sem Zlatan não merece ser vista." Em Paris continuava em seu legado, terminando a sua passagem pelo Paris Saint-Germain com 156 gols. Com o contrato perto do fim, o PSG queria renovar com o seu astro, que deixou seu futuro em aberto e em uma entrevista disse: "Se trocarem a Torre Eiffel por uma estátua minha, fico no PSG", mas acabou decidindo sair do clube. "Cheguei como rei, e sai como uma lenda", disse Ibra, ao sair do PSG. Na Eurocopa de 2016 liderou mais uma vez a sua seleção em um torneio internacional onde a Suécia foi eliminada pela Bélgica. Após o campeonato, anunciou sua despedida pela seleção, sendo o maior artilheiro da história do seu país com 62 gols marcados. No começo da janela de verão de 2016 foi anunciado um acerto entre Ibrahimovic e o Manchester United. Aos 35 anos realizava seu desejo de defender um clube da Premier League. Em Manchester conquistou o seu único título internacional, a Liga Europa, mesmo machucado e após o clube anunciar que não renovaria o seu contrato ao final da temporada. Mesmo assim, após algum tempo, o Manchester United renovou o seu contrato e lhe deu a camisa 10. Em março de 2018, o jogador rescindiu o seu contrato juntamente com o Manchester United e um dia depois o jogador foi contratado pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Por 2 temporadas consecutivas, Ibra foi nomeado para a equipe do Jogo das Estrelas, para a seleção do campeonato e teve a camisa mais vendida da Major League Soccer. Apesar dos ótimos números individuais, Ibra não conseguiu levar o Los Angeles Galaxy ao título da Major League Soccer. No dia 13 de novembro de 2019, anunciou a sua saída do Los Angeles Galaxy. Em 27 de dezembro de 2019, o Milan anunciou seu retorno até o fim da temporada com opção de extensão por mais um ano. O atacante foi apresentado no dia 2 de janeiro de 2020 e recebeu a camisa 21. Ibra explicou o retorno:
Eu amo esse clube porque, quando voltei para a Itália, vindo do Barcelona, o Milan me devolveu o desejo de jogar futebol. Em 2012, saí contra a minha vontade, agora volto como gratidão pelo apoio que recebi. Já na temporada de 2021 a 2022, sofreu com lesões e foi reserva do francês Olivier Giroud. Ainda assim, Ibra atuou em 23 partidas, marcou 8 gols na série e sagrou-se campeão da competição. Em 18 de julho de 2022, o Milan anunciou mais uma renovação de contrato com Ibrahimovic, com o sueco assinando por mais uma temporada. Com uma carreira marcada por polêmicas, por grandes gols, frases fortes e um egocentrismo que conquistou amantes do futebol no mundo todo, ele é um verdadeiro craque, um jogador que atrai multidões e cativa o público, somente por seu nome. Conquistou títulos por todos os clubes que defendeu, mas não conquistou a Champions League e ficou devendo em Copa do Mundo, mas com certeza é um jogador que deixou a sua marca na história do futebol. Questionado sobre qual seria o seu estilo de jogo, ele respondeu: "Eu jogo o estilo Zlatan.